Presença holandesa. Feriado de 3 de outubro. Mártires de Cunhal e Uruaçu. Padroeiros do Rio Grande do Norte. E aí, galera? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo descomplicando a complicada história do Brasil. E hoje iremos falar do feriado de 3 de outubro, que é o feriado dos Mártires de Cunhal e Uruaçu. Feriado esse que proclama os padroeiros do Rio Grande do Norte. Isso mesmo, galera. Os Mártires de Cunhal e Uruaçu são os padroeiros do Rio Grande do Norte. Mas antes de nós tentarmos entender o que foi os Mártires de Cunhal e Uruaçu, que evento foi esse, nós devemos contextualizar um pouco da história do Brasil. Galera, século XVII, ano 1645. Quem estava aqui em nosso território? Os holandeses. E alguns autores chamam de presença, outros autores chamam de invasão. Enfim, o fato é que eles estavam aqui e estava tudo sob o domínio deles. Estava tudo dominado. De São Luís do Maranhão até o Sergipe, quase o Nordeste inteiro. Deram até o novo nome. Todo esse território do São Luís até o Sergipe foi chamado de Nova Holanda. A capital do Rio Grande do Norte foi chamada de Nova Amsterdã. E a Fortaleza dos Reis Magos recebeu o nome de Castelo de Keulen. Galera, o que acontece é o seguinte: Portugal estava sob o domínio da Espanha, ou seja, o rei da Espanha era responsável por Portugal e, consequentemente, pelas suas colônias, a famosa União Ibérica. E nós sabemos que Portugal tinha um comércio estreito com a Holanda. Cultivava cana-de-açúcar e vendia o açúcar aos holandeses. E os holandeses revendiam na Europa. Só, galera, que quando o rei da Espanha assumiu o controle sobre Portugal e, consequentemente, as colônias, o rei da Espanha chegou para os holandeses e disse: acabou o bagulho, acabou a parada. Cada um no seu quadrado e pronto. Não tem mais comércio de açúcar, não tem mais nada. Os holandeses: é assim, é? Tá certo, é desse jeito. Pois se prepara que agora vem Rousseau por aí. Isso é daquele jeito, viu? Daquele modelo. Sobrou pra quem? O mais fraco. Quem é o mais fraco na história? A colônia. Aí, galera, os holandeses vieram pra cá, invadiram, tal, estavam explorando o território. E aqui no Rio Grande do Norte, especialmente na no engenho de Cunhaú, onde hoje situa-se o município de Canguaretama, os holandeses efetuaram o primeiro massacre. Foi lá no dia 16 de julho de 1645. Os holandeses tinham como aliados os índios tapuias. E dentro do engenho Cunhaú existia uma capela de Nossa Senhora das Candeias. E o Jacó Rabi, lembre desse nome, Jacó Rabi, um alemão a serviço dos holandeses. Mais uma vez, né? A Alemanha promovendo, participando de um massacre, direto ou indiretamente, contra o Brasil. Só, galera, que nesse dia foi um 7-1 diferente. Foi um massacre contra vidas. Então os tapuias, a mandos e sob o comando de Jacó Rabi, invadiram a capela de Nossa Senhora das Candeias, e mataram todos os fiéis que lá se encontravam. O medo se alastrou e o medo inundou a capitania do Rio Grande. Lembre-se que nesse tempo o território brasileiro não era dividido em estados, era em capitanias. Capitania do Rio Grande, Capitania de Itamaracá, São Vicente, enfim. Eram as capitanias hereditárias. Portugal teve uma brilhante ideia de dividir todo o Brasil em 12 capitanias e doar para 15 pessoas. Por isso que até hoje nós temos muita desigualdade social. Como é que pode um território como o Brasil ser dividido para 15 pessoas? Mas enfim, galera, o papo aqui não é exatamente e diretamente sobre isso. Se alastrou pela captura do Rio Grande, todos já ficaram sabendo das atrocidades dos holandeses sob o comando de Jacó Rabi, e a população foi se refugiar no Castelo de Keulen, a Fortaleza dos Reis Magos. Só, galera, que Jacó Rabi, mais perigoso do que a bebida da novela, mais astuto do que o sabiá da novela, atraiu a população para uma emboscada, levou-a até as margens do rio Uruaçu e, chegando lá, solicitou que a população negasse a fé católica, se convertesse ao calvinismo, e dessa forma eles estariam salvos.
Porém, a população continuou fervorosa aos ensinamentos da religião católica, continuou fiel à doutrina católica e, devido a isso, foram todos massacrados, foram mortos. Galera, foi roçoio, o bagulho foi doido. Motivos pelos quais os holandeses, junto com os índios tapuias, sob o comando e ordenados pelo Jacó Rabi, levaram os holandeses a cometerem esses massacres de Uruaçu e Cunhaú. Cunhaú no dia 16 de julho de 1645 e Uruaçu em 3 de outubro de 1645. Foram três, basicamente três. Disputa de territórios entre holandeses e portugueses, disputavam o território brasileiro. As disputas e a parceria quebrada entre portugueses e holandeses através do comércio do açúcar. E por último, a questão religiosa. Os portugueses católicos e os holandeses calvinistas, protestantes, ou seja, eram contrários e repudiavam os ensinamentos católicos. Enfim, galera, posteriormente, aproximadamente no ano 2000, a Igreja Católica uniu essas duas datas em uma, 3 de outubro, e reconheceu que ali, nos dias 16 de julho e 3 de outubro de 1645, foi um testemunho de fé, de resignação às doutrinas da Igreja Católica. E por isso, essas pessoas que foram mortas nesses massacres deveriam ser consideradas mártires, ou seja, santos. Por isso que há esse feriado religioso do dia 3 de outubro, em homenagem aos mártires de Cunhaú e Uruaçu. E aí, galera, gostaram? Ficou bem explicado, bem didático? Mas enfim, o canal está aberto. Deixo aqui o espaço dos comentários para sugestões, para recomendações, críticas. E vamos lá, vamos fazer esse canal cada vez melhor com a participação e interação de vocês. Até a próxima, galera!